Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, sejam bem-vindos a essa terça-feira de Câmera 13, programa da nossa gente, hoje 23 de fevereiro de 2016, nossa gente, né, o mês de fevereiro já acabando, o menor, certamente, mês do ano, e a gente já mandando embora. E olha, quero também falar com você, hoje, terça-feira, já, a gente começa um bate-papo aqui com o Dr. Sidney Chalub, ele que vai mostrar pra gente como tratar bem o nosso fígado. Eu não sei se você sabe, mas o fígado é o segundo maior órgão do nosso corpo. Portanto, é muito importante que a gente possa tratar muito bem o nosso fígado, que a gente possa cuidar bem e saiba, né, como e quando devemos nos preocupar com essa qualidade de vida. Olha, gente, vamos então já começar informando todo mundo o nosso Alô Doutor dessa terça-feira. Ok, já com o nosso querido Dr. Sidney Chalub. Dr. Sidney, seja muito bem-vindo nessa terça-feira de Câmera 13. Uma satisfação retornar e vamos informar e tirar alguns mitos, porque hoje o fígado, talvez junto com o coração, é o órgão que mais sofre discriminação e uma porção de coisas que não está relacionado com o fígado, ele leva a culpa. Então, o fígado é um órgão sólido que localiza do lado direito, ele ocupa a parte superior do abdômen. Então, a maioria das dores, as pessoas eu estou com dor no fígado e pega do lado esquerdo, já começa com informação errada. Então, o fígado, ele acomete o lado direito e vem até metade do próximo à região umbilical. Então, ele é um órgão importante porque filtra todo o sangue que vem, o alimento passa no estômago, vai no intestino, e esse sangue, com os alimentos absorvidos, ele passa para o fígado antes de chegar no coração e ser distribuído. Então, ele funciona como se fosse a nossa fábrica, a nossa industrialização dos alimentos que chegam no intestino, ele filtra e manda para a corrente sanguínea, chegando no sangue, para que vá se distribuir todos os nutrientes, gordura, proteína, e uma série de substâncias que a gente ingere e vai direto para o organismo. Ok, vamos sentar um pouquinho então, Dr. Sidney Chalub, nosso querido amigo. E, olha, gente, certamente, às vezes a gente está em casa e começa a ter faz uma má digestão de algum alimento, a gente diz, nossa, estou com problema no fígado. Então, é importante, primeiro, a gente conhecer, a gente entender que o fígado, não é, Dr. Sidney, ele é o segundo maior órgão do nosso corpo, depois da pele, ele é o maior que está dentro do nosso organismo, e tem várias coisas que são mitos, outras são verdadeiras, e já a gente vai tirar essas dúvidas. Mas agora vamos já colocar nesse bate-papo aqui o repórter Ademilton José. E aí, Ademilton, você cuida bem aí do seu fígado, Ademilton? Ademilton está em alguma parte da cidade. Ok, agora sim, vamos colocar nesse bate-papo o nosso querido Ademilton, ele está com a gente aí, conversando, falando, e eu quero saber se o Ademilton cuida bem do seu fígado, hein, Ademilton? Bem, Conceição, boa parte da humanidade tem problema de fígado. Eu tenho. E costumo sempre tomar aqueles tradicionais chás caseiros. E antes de sair de casa todos os dias, eu gosto de tomar aquela água com limão, como me ensinou a finada minha mãe. Mas preste bem atenção, silencioso, o fígado trabalha arduamente para garantir a boa saúde do corpo. No entanto, quando é agredido por qualquer que seja o agente, como vírus, álcool ou alimentação ruim, começa a se desgastar. Tayana, quando você sente aquela dor que acha que é no fígado, você costuma tomar aquele chá caseiro? Não. Eu costumo ir ao pronto-socorro imediatamente. Mesmo que seja uma coisa pequena, geralmente eu procuro logo um médico. Mas tem problema no fígado? Já tive quando criança. Quando você sente aquela dorzinha e acha que é no fígado, você toma um chá? Tomo. Que tipo de chá? Tomo chá de boldo, fico bom rapidinho. Procurar um médico, então um local apropriado para se tratar. Chá de cidreiro, chá de goiabeira, aí vai. Mas é bom pro fígado? É bom. O mais difícil é adoecer. Graças a Deus, estou com 45 anos. Até hoje nunca não fui no médico e nem preciso ir no médico. O fígado no início sofre quietinho.
Quando resolve botar a boca no trombone, a situação já fugiu do controle. Portanto, é essencial entender que sem o fígado não se vive, já que é um dos órgãos mais complexos. E para falar mais sobre esse assunto desse órgão fundamental, em nossos estúdios, o Dr. Sidney Chalub, que vai tirar suas dúvidas. Ok, Ademilton, olha aí, doutor Sidney. Ademilton toma uma água com limão, muitas pessoas tomam um chazinho, isso resolve mesmo ou não? Começa aqui o primeiro mito, que quando você passa mal ou por uma ingesta de bebida alcoólica ou de alimento, não é o fígado que se manifesta. Você tem uma má digestão, como ele mesmo falou, ou você pode ter até na bebida alcoólica uma pancreatite, e todo mundo associa isto ao fígado. As doenças do fígado, elas não são, na grande maioria das vezes, agudas. Elas são doenças crônicas e de forma silenciosa. Então, você faz assim, uma alimentação muito gordurosa, aí você fica aquele empachamento, aquele mal-estar, aquela queimação, isso é o que a gente chama de dispepsia, é um problema gástrico, e o coitado do fígado leva a então se o problema do estômago, do esôfago, do edema, refluxo, menos do fígado. Então não tem essa coisa aguda do fígado em relação ao alimento, graças a Deus, porque as doenças do fígado, elas na maioria das vezes são doenças mais graves e são doenças que precisam cuidados mais a longo tempo. Não adianta tomar um chazinho, não adianta tomar um boldo, como diz, o que todos são chás digestivos, que ele acelera o processo de esvaziamento do estômago e o trânsito intestinal. Agora, doutor Sidney, o senhor mostrou aqui pra gente, e na tela da Band a gente coloca essa imagem da importância do fígado nesse trabalho de limpeza do próprio sangue para chegar até o coração. Então, essa é uma função primordial dentro de um organismo humano, é isso, doutor Sidney? Exatamente. O fígado ele funciona como uma usina. Todo o alimento que chega no intestino, ele passa através das veias, tem uma veia que entra no fígado chamada veia porta, e ela traz todos esses nutrientes. Lá o fígado vai metabolizar, ele vai produzir algumas proteínas que são fundamentais para a coagulação, ele vai produzir a bile, que dá a cor amarela, dentro do fígado, que é uma proteína. O fígado ele vai alterar e interferir com os hormônios masculinos e femininos. Então, ele funciona como uma usina que metaboliza e pega aquele substrato bruto que vem do sangue e ele mais ou menos que seleciona. E aí ele joga o fluxo através de uma veia que entra no coração. Então, todo o alimento que nós ingerimos, ele absorve pelo sangue, passa no fígado, o fígado mais ou menos metaboliza, joga no coração e o coração distribui para o resto do corpo. Então, quer dizer, ele tem uma função fundamental. Uma faxina. Ele refina os alimentos. Então, ele separa quem vai para um lado, separa quem vai para o outro, e algumas coisas ele retorna através das vias biliares, como para a vesícula, que tem ação. E se você não tiver bile, você não absorve gordura. Então, tem que ter muito cuidado, porque as doenças do fígado, o que acontece? A primeira coisa que acontece no fígado vou dar o exemplo da cirrose, o fígado fica duro. Então, o fluxo de sangue que vem do intestino já não chega adequadamente no fígado. Então, ele represa. E aí ele volta, essas veias começam a dilatar e vai dar varizes no esôfago, vai dar o baço aumentado, vai dar sangramento no intestino, vai dar hemorroida. Então, o fígado ele é fundamental e nós devemos tratar muito bem o fígado desde jovem até na sua fase adulta. Ok, vamos às ruas de Manaus saber se a população está mesmo tratando bem do seu fígado. Vamos aí às principais perguntas, os questionamentos, as dúvidas da população em relação ao andamento, funcionamento do nosso fígado. Vamos lá. Doutor, bom dia. Meu nome é Marinelza. Eu queria saber quais os sintomas de um fígado com problemas. Então, o fígado nós vamos dividir em dois grandes grupos. Mas a primeira manifestação, assim, o fígado, ele não dói na fase crônica. Ele vai sofrendo a agressão do dia a dia, seja álcool, seja vírus, seja uma alimentação inadequada. O diabetes, por exemplo, ele tem uma tendência a maior
até cirrotizar, porque forma gordura no fígado. Então, quando você tem gordura, você já tem uma coisa sofrida. Mas os sintomas de doença do fígado, você vai notar, é com o olhinho amarelo. Você fica com aquela esclera amarela, como se fosse hepatite, ali já é uma manifestação. Quando o fígado ele tem algumas doenças que ele cresce, aí ele vai dar dor, mas não é uma dor aguda, como a gente tem após a ingesta alimentar, Conceição. Então, é quando o fígado fica grande, a cápsula dele encosta e isso vai dar dor. Tem algumas outras manifestações quando o fígado já está falhando, que é sangramento. Porque o fígado produz uma proteína que interfere com a coagulação. Se ele falha, a pessoa tem sangramento muito fácil. Ok, a gente vai fazer um intervalo comercial, mas eu quero deixar já uma pergunta aqui para o Dr. Sidney com relação a sintomas, né? Porque tem gente que diz, nossa, eu nunca tomei uma dose de álcool, mas estou com gordura no fígado, ou alguém que eu conheço não tomava álcool e morreu de cirrose. A gente vai entender melhor toda essa história e volta já já com você. Já estamos de volta com o nosso Câmera 13 nessa terça-feira, tirando suas dúvidas para deixar sempre você com uma excelente saúde. E hoje nós estamos aqui batendo esse papo com o Dr. Sidney a respeito do trabalho, do funcionamento do nosso fígado. Deixa eu ir aqui para a tela da Band, que eu quero mostrar para você 2 fígados, né? Um saudável e um outro já com problemas, não é? Doente. Doutor Sidney, vamos explicar melhor a questão desses 2 fígados nesse momento aqui na tela da Band. Um que está totalmente saudável e um que já está comprometido com algum tipo de doença. É isso? Então, é exatamente isso. O fígado, ele tem essa formação e essa coloração avermelhada. Quando ele começa a ser agredido, seja por álcool, seja uma hepatite crônica, ou ingesta de gordura, e as pessoas diabéticas, ele fica gorduroso, como nessa imagem. Então, é um fígado que aumenta de tamanho, e esse aumento vai causar um certo desconforto, porque ele vai empurrar o diafragma para cima, e a pessoa vai ter aquela sensação de, às vezes, de plenitude ou de empachamento, porque o lobo esquerdo dele cresce e vai comprimir o estômago. E isso aqui não é exclusivo do álcool. Lógico, o álcool é o mais frequente que dá gordura no fígado. Eu quero dizer assim, gordura no fígado, ele já pode ser um estágio pré-cirrose. Se você ingere muita bebida alcoólica e faz uma ultrassom e vê gordura no fígado, já está na hora de parar, porque o próximo passo é essa gordura, ela vai ser substituída por um tecido fibrótico, um tecido duro. E aí o fígado deixa de crescer e ele diminui de tamanho. No momento que ele diminui de tamanho, ele interfere com a sua função. Então, aqui ainda dá para parar o processo. Muitas pessoas têm gordura no fígado, principalmente mulheres, após os 45 anos, que tem uma ingesta de gordura acima do normal, e aí a conduta é dieta e atividade física. Se nós conseguimos interromper esse processo, a pessoa vive normal. Agora, doutor Sidney, é verdade que as pessoas obesas ou aquelas pessoas que estão com sobrepeso, elas têm muito mais possibilidade de ter a gordura no fígado? Não só a gordura no fígado, isso, além de ser verdade, hoje existe essa gordura, ela pode inflamar. Então você tem a esteatohepatite, uma hepatite causada pela gordura. E isso pode hoje estar muito relacionado com causas de cirrose. Então, a gordura no fígado, por si só, respondendo aquela sua pergunta, a pessoa não precisa ingerir bebida alcoólica, mas o hábito alimentar, o sobrepeso, a obesidade e uma gordura excessiva levando à inflamação, essa esteatohepatite, uma hepatite causada pela gordura, o próximo passo é uma cirrose ocasionada pela gordura. E tem aumentado cada vez mais, e nós temos fígado cirrótico, é o fígado que vai desenvolver câncer. Então é muito difícil nós termos câncer numa pessoa normal. Então apareceu uma imagem anterior que é um fígado esteatótico. Quando você olha no microscópio, o fígado, ele substitui as células por gorduras. Então parece que o fígado ele é cheio de gotículas de gordura, e isso interfere na função do fígado quando você faz os exames laboratoriais. Talvez nessa fase nós não tenhamos sintomas, mas exames de sangue vai mostrar que tem essa alteração. Doutor Sidney, vamos colocar já nesse bate-papo aqui os nossos telespectadores, chegando aqui já pelo nosso WhatsApp, a Berenice Silva, do bairro Coroado, segunda etapa aqui na cidade de Manaus. Doutor Sidney, quais danos que o álcool pode realmente trazer para o fígado? O álcool é o vilão dessa história? O álcool é um dos grandes vilões. Então, o que o álcool traz? Ele agride. O problema do álcool é aquela agressão
secreção diária. Então ele transforma o fígado em um fígado gorduroso. Então ele já está causando problema. Com o tempo, esse álcool álcool, o fígado gorduroso, ele fica todo irregular e fibrótico. Então você imagina que esse é um fígado normal e esse é um fígado que tem cirrose. Ele perde toda aquela função de filtração e o sangue não chega. Aí começa a dar varizes no esôfago, daquela barriga d'água, que a pessoa, fulano tem barriga d'água, quer ver uma outra coisa? O famoso pé inchado. O pé inchado nada mais é do que o acúmulo de líquido